Que Deus te abençoe, é muito bom estar com vocês. E mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu continuo me chamando David, pastor aqui na Filadélfia e servindo a Deus juntamente com vocês para louvarmos ou adorarmos em nome de Jesus. E o Ivan estava falando aqui, Deus falou, né? Deus disse, todo esse negócio. E eu quero dizer para vocês que após a vigília, semana passada e no último final de semana, eu estava orando dizendo, Deus, o que Tu quer que eu compartilhe na próxima semana? E veio no meu coração, na minha mente uma frase. Eu só não botei como veio aí no informativo para você, mas veio assim, ei igreja, volte a sonhar. E sinceramente eu estou animado para falar com vocês nessa manhã, porque eu creio que de fato Deus quer nos levar a sonhar novamente. Deus está dizendo, ei igreja, volte a sonhar. E quando você pensa a respeito de um tema, a primeira coisa que você vai é começar a olhar tudo sobre essa realidade. Pensando sobre sonho, há no mínimo 3 características. Uma delas tem o sonho, que é o sonho aquele que talvez você teve essa madrugada. Alguns podem chamar de pesadelo. E eu não sei você, mas pelo menos umas 3 vezes por ano eu sonho com bicho. O bicho mesmo, o capeta mesmo. E aí a minha esposa está cutucando lá. Esse ano já deu mais de 3 vezes. E aí você está repreendendo, graças a Deus, todas as vezes, vamos vencendo em nome de Jesus. Mas esse é o tipo do sonho da madrugada. Gente, existe o sonho, que são os desejos, as ambições, que podemos ter acordados de fato. É quando você coloca a sua vida, é quando você para, você pensa, você planeja algo. Isso é um sonho, isso é um desejo, isso é uma vontade. E é bem melhor do que aqueles que temos na madrugada. Porque o da madrugada, normalmente 99% você descarta. Porque se você vai viver por aquilo que sonha na madrugada, misericórdia, só o sangue do Cordeiro, você vai viver uma vida louca. Mas quando você para e pensa a sua vida, você começa a viver baseado naquilo que você está sonhando acordado. Mas existe uma outra característica, ou uma outra definição melhor de sonho, que são os objetivos e planos que Deus criou, para que eu e você venhamos a cumprir. E gente, esses são bem melhores do que qualquer sonho que eu e você possamos imaginar por nós mesmos. Aquilo que Deus designou, aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus colocou para que eu e você venhamos a viver. E olha como é fantástico aquilo que a Bíblia diz em Provérbios 29:18. Na versão King James diz, onde não há visão, significa onde não há sonho, onde não há revelação, o povo perece. Está dizendo em outras palavras, quando não temos sonhos, quando não temos visão, nós estamos morrendo. Quando você para de sonhar sobre a sua família, quando você para de sonhar o plano, o projeto de Deus para você, você morre. Você pode até estar vivendo, respirando, mas no fundo você está morrendo dia após dia. Morre a esperança, morre a aspiração. E eu lamento dizer, mas é bem provável que nessa manhã, gente, podem muitos que estão aqui, apesar de parecer vivos, apesar às vezes de um sorriso no rosto, por dentro estão morrendo porque pararam de sonhar. Você precisa ter novamente um sonho de Deus sobre a sua vida, algo que lhe faça pulsar, algo que lhe faça olhar a vida com entusiasmo. Esse mesmo verso, o mesmo texto de Provérbios 29, verso 18, na Nova Versão Internacional, nos dá um outro contexto quando diz, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Quando você não percebe o projeto de Deus, o plano de Deus, em outras palavras, qualquer projeto serve. Parece que você chegou em algum lugar, parece que eu cheguei em algum lugar, mas no fundo, pode ser a escada sendo colocada da parede errada, que não é dentro do sonho, do projeto de Deus. Gente, quantas pessoas, ao longo da caminhada pastoral, nós nos deparamos, e quando passa a vida delas, elas chegam dizendo, vivi a minha vida de vários jeitos, de várias maneiras, mas a toquei fora. Porque no fundo, quando não há um sonho de Deus, uma revelação divina, nós acabamos nos desviando. Vivamos aquela realidade, comamos, bebamos, que logo morreremos. Talvez você esteja apenas sobrevivendo.
Talvez olhar para a sua vida hoje, falta expectativa, falta entusiasmo, falta viver o plano e o projeto que Deus sonha para você. Queridos, eu e você fomos criados para o significado e não apenas para sobrevivermos. A paráfrase desse verso, paráfrase é uma tradução livre, é uma escrita livre, como se você pegasse um versículo bíblico e você escrevesse sobre ele. Não é uma revelação divina, certo? É uma paráfrase, nos diz assim, mas traz um contexto que eu queria chamar a sua atenção. Quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, quando as pessoas não conseguem perceber a direção de Deus para as suas vidas, elas tropeçam em si mesmas. Mas quando atentam para o que Deus revela, ou para o que Ele revela, são mais abençoadas, são felizes na sua alma, há alegria no seu coração, há entusiasmo, há vigor, há expectativa, há esperança, há sonhos. Deus nos chama, não para vivermos uma vida medíocre, mas para olharmos para Ele, e para seguirmos a sua direção, e de fato voltarmos a sonhar. Voltarmos a sonhar individualmente falando, mas também voltarmos a sonhar os sonhos de Deus como igreja, coletivamente, gente. A igreja é chamada a sonhar e viver os planos de Deus. Deus sonhou a sua igreja. Deus sonhou uma igreja para o seu Filho Cristo Jesus. Deus deu a sua igreja a Cristo, e através de Cristo e por meio de Cristo. Gente, o que isso significa? Que nós não estamos soltos na história, como igreja. O que isso significa? Que a igreja é a única instituição que durará para sempre. É a única instituição divina. Você já ouviu o pastor Gilberto falar ainda dia desses aqui, que tudo passa, grandes corporações passam, grandes empresas passam. Ele falou no Shopping Total, que viu lá uma empresa antiga, que eu nem sei o nome, que não era da minha época, que não existe mais. Tem só um monumento lá. Mas a igreja de Jesus permanece eternamente. Deus tem um sonho, Deus tem um projeto. E quando você lê o Salmo 126, a primeira parte, você percebe o povo saindo da Babilônia, e há um salmo aqui de restauração, um salmo de triunfo, e nos diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando o Senhor restaurou a sorte da igreja, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Nós estávamos alegres, contentes, felizes. E ele diz: então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Ei, igreja, volte a sonhar os sonhos que eu tenho preparado para vocês. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. O nosso coração se encheu de alegria, os nossos lábios de júbilo, porque Deus fez grandes coisas. E sabe o que acontece? Não apenas nós nos alegramos, mas lá fora, diz o texto, nas nações, eles ficaram percebendo que o nosso Deus é que agiu. Então eu não sei hoje como tem sido a realidade sobre os seus sonhos, mas há no mínimo 5 tipos de pessoas em relação a sonhos. E provavelmente você vai se encaixar em alguma delas. A primeira é aquelas que não têm sonhos, não têm visão, não têm expectativa. E sabe o que é interessante quanto a isso? Porque talvez hoje você está olhando para a sua vida e você não tem nenhum sonho, você não tem nenhuma expectativa, você nem tem uma visão do futuro. E gente, quando você pensa a esse respeito, isso deflagra algo. Isso de fato pode nos mostrar, gente, que há uma grande chance de que você não está andando com Jesus. Há uma grande chance que você não tem colocado a sua fé em Cristo Jesus. Há uma grande chance que o Espírito Santo ainda não habite em você. E eu não estou dizendo isso para lhe rotular ou para fazer um julgamento sobre a sua vida, mas porque é justamente isso que a Bíblia nos diz. Olha como é interessante lá em Hebreus capítulo 11, o verso 1, quando deixa muito claro essa realidade.
Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Quando você anda com Deus, quando você anda com Jesus, você tem uma convicção no seu coração, você tem uma fé estabelecida de coisas que você espera. Você não sabe como vai ser, mas Deus começa a gerar sonhos dele no seu coração. Você tem um sonho dele no seu coração? Sim ou não? Quando Deus estabeleceu a sua igreja, e Ele dá uma profecia lá no profeta Joel, isso se cumpre na igreja de Atos, Ele diz que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, que os filhos e filhas profetizariam, que jovens teriam visões, e os velhos teriam sonhos. Gente, é isso que a igreja faz. A igreja, você como filho de Deus, o Espírito Santo habita em você e você passa a sonhar. Você passa a ter uma visão daquilo que Deus coloca no seu coração. O seu coração começa a pulsar. Você começa a sonhar os sonhos de Deus. E talvez você ainda não tenha nenhum sonho, e você precisa dar esse passo de se aproximar a Jesus, de estar mais próximo de Deus. Talvez você não está ouvindo Deus, porque você está ouvindo muitas vozes lá fora. Há muito barulho, há muita interrupção, há muita agitação no seu coração, há muita distração. Você precisa permitir que Deus fale com você novamente. Ah, pastor, será que Deus quer falar comigo? O próprio Deus diz em Jeremias, capítulo 33, o verso 3, clame a mim. Gente, não é eu que estou falando, é o próprio Deus. Clame a mim e eu responder-te-ei. Clame a mim e eu responderei. Se você clamar, se você buscar, se você se aproximar de mim, eu darei uma resposta a você. E que tipo de resposta? Eu lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Ore, busque a Deus. Gente, não é apenas você chegar e despejar o seu coração diante de Deus, mas você inclinar o seu coração e você ouvir aquilo que Deus quer te dizer. Talvez hoje não há nenhum sonho sobre a sua vida, e talvez seja justamente por isso que você está ansioso, deprimido, cabisbaixo, sem expectativa. Quando você lê o contexto dos sonhos, no hebraico, sonho e saúde são muito similares à palavra, que alguns tradutores eles precisavam examinar muito bem, para não confundir quando estava falando sobre sonho, e quando estava falando sobre saúde. Há sinônimos dessas palavras. Deus está dizendo, quando eu e você não sonhamos, falta saúde na nossa vida, falta expectativa na nossa vida. Mas não apenas há pessoas que não têm sonho, mas muitas pessoas têm um sonho errado. Gente, um sonho errado não significa que é um sonho pecaminoso, que é um sonho que você está lá fazendo um programa para assaltar um banco, ou você está jogando em algum lugar para receber um dinheiro e fazer uma coisa esdrúxula. Não é isso que eu estou falando aqui. Pode ser até mesmo um sonho bom, mas às vezes é apenas terreno, às vezes é apenas humano, são objetivos terrenos, não há nada conectado com Deus. Deus não se importa que nós tenhamos sonho, visão e objetivo nas coisas terrenas, tudo bem. Mas o que eu quero lhe chamar a sua atenção é que é muito mais de Deus para a nossa vida. Deus está nos chamando para sonharmos também coisas que alegram o seu coração, coisas que de fato nos levam a ter alegria no nosso coração quando participamos daquilo que Ele está fazendo, a sua obra nessa terra. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Atos capítulo 20, o verso 24. Mas eu não dou valor à minha própria vida. Ele está dizendo, eu posso ter sim anseios, projetos, sonhos, mas mesmo assim, o importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. Paulo literalmente está dizendo, eu encontrei maior alegria em fazer a vontade de Deus. Talvez os seus sonhos, as suas expectativas,
sejam apenas em coisas do dia a dia. E talvez a sua pergunta seja: como eu então chego num sonho de Deus? Gente, não há outra resposta a não seja: entregue toda a sua vida a Deus. Entregue tudo a Deus. Diga a Deus: Deus, você pode ter sim a minha força, o meu anseio, o meu propósito, o meu dinheiro, as minhas coisas. Deus, tudo é por meio de Ti e para Ti. Você já parou para pensar? Com certeza. Hora ou outra aqui na oferta, no momento de generosidade, é falado isso. Porque temos tudo que temos, seja habilidade, dom, talento, recursos. É porque Deus nos concedeu. E talvez o seu sonho tenha sido um sonho errado, e você precisa dizer: Deus, eu quero então entregar tudo ao Senhor. Eu quero render diariamente todos os meus sonhos, meus projetos ao Senhor. Pensando a esse respeito, eu me lembrei de que lá no início da minha caminhada cristã, e precisei fazer isso ao longo de todos os anos, quando eu entendi que Jesus havia morrido naquela cruz para me salvar, naquela cruz não literalmente, né, mas simbolicamente, não é essa cruz aqui, e que isso mudou a minha eternidade, eu disse: Deus, eu entrego tudo a Ti. E eu não tinha muita coisa para entregar com 16 anos. Talvez eu entreguei meu casamento mesmo sem estar casado ainda, mas eu entrego tudo. E você começa a sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Tudo que tenho, tudo que sou. E você precisa ter certeza de que você está sonhando os sonhos de Deus para a sua vida. Mas há também um sonho obsoleto, gente. Significa que ele ficou velho. Era algo que talvez você estava animado antes, mas ele se foi. Você perdeu o entusiasmo, você perdeu o ânimo, você desanimou. Talvez seja apenas esse o motivo de você estar aqui nessa manhã. De Deus dizer para você novamente: ei, sabe aquele sonho que eu te dei? Você precisa trazer ele de novo na sua vida. Ei, igreja, sabe aquilo que eu imprimi no teu coração? Que você está andando para tantos lugares, você precisa suscitar ele de novo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve ao seu discípulo Timóteo, ele diz: torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Gente, quando você está fazendo um churrasco, ou quando você bota uma lenha no seu calefator, ou em alguma realidade assim, e a brasa começa a apagar, você precisa abanar um pouco, você precisa soprar. Alguns fazem, literalmente sopram lá, para que o fogo acenda novamente. E talvez você tenha que cantar, como o pastor João Batista, da nossa convenção, canta: mas sopra a cinza, Senhor. Suscita de novo os sonhos, porque o seu sonho ficou velho, ficou obsoleto. E gente, eu posso dizer para você que há 18 anos no ministério, tem hora que eu preciso parar tudo, pausar tudo, dizer: Deus, traz à memória aquilo que me dá esperança. Suscita de novo os sonhos que tu trouxeste ao meu coração. E talvez você precisa fazer algo radical, que para você seja parar um tempo do seu quarto, pegar a Bíblia e você orar e dizer: Deus, traz de novo. Talvez você vai ter que jejuar, talvez você vai ter que orar, talvez você vai ter que pausar, talvez você vai ter que ter um tempo só. Porque os sonhos que Deus já plantou no seu coração estão sufocados, e é hora de você recuperar ele novamente. Me perdoe a franqueza, porque talvez nós, individualmente falando, há muito do mundo lá fora, e está faltando muito de Deus no nosso coração, gente. Busque a Deus até que Ele renove os seus sonhos. Busque a Deus até que Ele sopre as cinzas e nas cinzas novamente. Mas às vezes é um sonho vago. Gente, um sonho vago é apenas um desejo. É que nem se eu tiver um sonho de ter cabelo novamente. Eu nunca orei para dizer: Senhor, amanhã de manhã eu quero ter cabelo.
um sonho vago, é apenas um desejo. Por mais que às vezes você possa ser lembrado, hora ou outra. Quero que você ouça um áudio aí, que eu recebi um link essa semana, e depois um áudio da minha sogra. Ouça aí para você ver. Bota para mim. Nesses números aí, nessa coisa que eu estou te mandando para te ver, restauração capilar, não que é careca, e temos um produto, não só não está meio cabelo de monte, né? Era bem careca, olha só o produto bom, partiu, positivo. A minha sogra é muito carinhosa, né? Só o sangue do cordeiro. Gente, não é um sonho, pode ser um desejo. Não está anotado no papel, por mais que você seja lembrado às vezes. Será que não é justamente assim que é conosco? Às vezes você está sonhando para a sua casa, às vezes você está sonhando para a sua família, mas no fundo é um desejo. Às vezes você está pensando, quando eu tiver 50 anos, 60 anos, eu tenho o pensamento de fazer determinada coisa, mas é vago, você não está projetando sobre isso. É tão interessante, gente, que Deus falou ao profeta Abacuque, e ele diz assim, em Abacuque capítulo 2, o verso 2, diante daquilo que o povo estava passando, Deus dá um sonho, Deus mostra o que vai fazer, ele diz, escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Escreva claramente a visão, não é apenas um desejo, é algo que você vai escrever e você vai se mover através disso. Você vai de fato orar, planejar e você vai executar. Senão será simplesmente vago. Gente, se você não for capaz de escrever, você não vai ser capaz de ler. E se você não for capaz de ler, você não vai ser capaz de executar. Lá no ano de 2015, quando os nossos missionários, nossos parceiros missionários lá em Mochotó, começaram a sonhar em fazer um templo, uma capela. Esse sonho chegou até nós. O nosso querido irmão César começou a projetar o desenho. Esse projeto do desenho veio para o papel, e esse papel veio para nós como igreja. Nós começamos sim, como igreja, a sonhar junto. E nós, com a graça de Jesus, fomos a igreja que financeiramente conseguimos patrocinar a execução desse sonho. Está lá uma capela desde 2015. Em 2014, 2015, 2016, Deus plantou no meu coração o Celebrando Restauração. Eu não sabia o que era, mas Deus botou no meu coração que havia uma lacuna e algo como igreja que nós poderíamos sim abraçar mais o deprimido, o frustrado, o ansioso, aquele que estava lascado, quebrado, e que ele pudesse encontrar amor, aceitação, restauração na sua vida. E eu comecei a ir a vários lugares, eu comecei a anotar tudo que podia, comecei a botar no papel, e todo o projeto que seria, desde 2016 fazer um grupo piloto, depois abrir na igreja no ano de 2017, fazer um grupo de passo e seguir dia após dia, ano após ano, está lá no papel. E foi um sonho realizado e executado. Centenas e centenas de pessoas têm sido abençoadas. Entregue a sua vida a Jesus através do Celebrando Restauração. Nós como IBFC, no ano de 2001 eu fiz a classe de membresia, e desde 2001 já estava lá escrito, nós somos uma igreja família. E o sonho, o projeto, o plano de Deus estava lá. Não é vago. E eu quero te desafiar a você voltar a sonhar. Eu quero desafiar você a colocar no papel o suspiro de Deus sobre a sua vida. Ei, igreja, volte a sonhar. E sabe que eu parei para pensar? Que eu tenho várias coisas escritas dentro do contexto do nosso sonho como igreja. Mas eu até então não tinha para mim a vida pessoal. E aí há muito desejo e pouco sonho. Eu comecei essa semana a anotar. E não botei cabelo, não se preocupa. Aquilo que sonhamos como família. Alguns podem nos chamar de loucos, mas nós começamos, há um tempo atrás, a sonhar, a ter um desejo de nos mudar. A gente mora lá na Igara e vim morar para o lado de cá. Ele vai dizer, pastor, misericórdia, mas a nossa igreja está aqui.
E aqui é o lugar onde Deus nos plantou para sonhar o sonho dele. É um sonho, estamos orando, estamos planejando, estamos executando. Queridos, e há pessoas que têm um sonho de Deus. São sonhos, os objetivos que Deus nos criou para cumprir. São melhores do que os sonhos que nós podemos imaginar. Quanta coisa que às vezes pensamos e imaginamos, e quando olhamos para trás, olhamos, graças a Deus, Deus nos livrou. Aquela pessoa que você imaginou em casar, e você olha para trás e diz, Jesus, que livramento. Só o sangue, né? Gente, um sonho de Deus, é o que o próprio Deus diz lá em Jeremias capítulo 29, o verso 11, porque sou eu que conheço os planos, sou eu que conheço os sonhos, os desígnios que tenho para vocês, diz o Senhor. E olha o sonho de Deus, sonho de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Deus está dizendo, eu quero sim, eu tenho sonhos de um futuro para você, de fazê-lo prosperar, um plano de futuro e de esperança. Talvez sua pergunta seja, como eu sei que é um plano de Deus? Gente, pontualmente falando, é sempre maior que você. Sempre maior que você. E eu lembrei de algo que aconteceu durante a tragédia de Canoas. E você sabe, eu fiquei coordenando o gabinete de crise. E mais ou menos depois de um mês da tragédia, um querido aqui da igreja levou uma comitiva, vários irmãos e irmãs, alguns pastores ali, para ter um tempo conosco. Estava eu e o pastor Joel, e eles estavam ali para nos encorajar. E compartilhamos, eles compartilharam conosco, e ele fez uma dinâmica. E aí cada um de nós falou na dinâmica, quando saiu uma palavra, e um pastor já idoso estava ali, e caiu uma palavra para ele que era sonho. E aí então ele pegou aquela palavra e disse, eu gostaria de repassar ao pastor David, qual é o teu sonho? Queridos, naquele momento, eu disse a ele, o meu sonho imediato é que nós possamos de fato aliviar a dor das pessoas da cidade de Canoas. Eu sonho, tenho sonhado, e tenho orado, e tenho me dedicado para que as famílias da IBFC pudessem receber um kit casa e aliviar a sua dor. E queridos, nós alcançamos mais de 250 famílias da igreja e fora da igreja. Pessoas receberam cama, geladeira, fogão, micro-ondas e tudo aquilo aconteceu. Por que aconteceu? Porque era um sonho de Deus, era um sonho maior do que eu. Louvado seja Deus. E eu disse para ele, e no futuro eu sonho, e me veio a imagem, que eu vi, talvez poucos viram. O pastor Gilberto me mostrou no celular dele, olha só, uma semana e pouco antes da tragédia. Olha aqui o layout, que não era uma caixa d'água da nossa ampliação, para quem lembra, mas o layout lá, que o nosso irmão fez, da ampliação da nossa igreja. Algo lindo. E eu disse para aquele querido, eu sonho com a igreja ampliada, com o nosso prédio, com as nossas salas do Philadelphia Kids. Eu sonho com o nosso prédio ampliado, muito bonito, não para dizer, que legal, que bacana, não. Mas para que a cidade que está perdida seja alcançada, e o sonho de Deus que é buscar, que veio buscar e salvar o perdido, seja alcançado. O sonho de Deus, gente, é sempre maior do que nós. Significa que eu e você precisamos da ajuda de Deus para realizar. Significa que eu e você não podemos sonhar por nós mesmos, que nós sim podemos imaginar algo, mas sempre vai ser maior, melhor do que nós possamos sonhar. Significa que nós não o alcançaremos por nós mesmos. E muitas vezes, gente, vai de fato parecer impossível. Mas também o sonho de Deus, ele honra a Deus e a sua palavra. Não é para sair dizendo, olha lá, tu viu só? Olha quanta coisa a gente fez. Olha quantos recursos foi alcançado. Olha quantas famílias foram abençoadas. Não, isso glorifica o nome dele, que é por meio dele, para ele que são todas as coisas.
Isso honra a sua palavra, ou seja, o sonho de Deus não é contrário aos desígnios e projetos que Deus estabeleceu. Ele desafia a cultura, gente, e impacta o céu. Isso significa que quando Deus planta um sonho no seu coração, é um sonho que você olha a sua família e você diz: eu vou amar o meu filho, eu vou amar o meu cônjuge. Isso é o contrário ao que a sociedade está pregando. Isso é um sonho de Deus para você. É quando você diz: eu vou ser de fato alguém honesto com as minhas finanças. Isso é um sonho de Deus para a sua vida. É quando você diz: apesar das pessoas estarem vivendo uma vida autocentrada no seu próprio umbigo, eu sou aquele que vou além, eu sou outro centrado, eu olho para o outro, eu me dedico, eu sirvo, eu amo as pessoas ao meu redor. Vai além de você. É contrário muitas vezes ao que a cultura está pregando, e às vezes não é contrário, mas impacta, porque é diferente aquilo que tem sido vivido. É contra a injustiça, e você se levanta como uma voz profética, não como uma voz louca, mas uma voz profética que denuncia o erro com a verdade da palavra de Deus. Por isso, há duas questões que eu e você precisamos resolver. E quando nós olhamos para o Salmo 126, eles estão alegres diante daquilo que Deus está fazendo, mas no verso 4 ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, no Negueb. Era uma parte mais ao sul de Israel, onde os viajantes encontravam água e dessedentavam ali a sua sede. Ele está dizendo: nosso rosto, nossos lábios se encheram de alegria, porque o Senhor restaurou nossa sorte. Ficamos como quem sonha, mas Senhor, agora continua restaurando, faz de novo, continua agindo. Eles percebem o que Deus fez, mas eles percebem um diagnóstico do hoje, do que precisa ser feito. Por isso eu quero de fato levar você à reflexão. E é uma pergunta que você precisa responder, que eu preciso, sobre o que Deus está me chamando a sonhar novamente. Sobre o que Deus está lhe chamando a sonhar. Talvez seja sobre a sua casa. Você está desistindo da sua família. Você está desistindo do seu casamento. Você está olhando os seus filhos e você está dizendo: não há mais jeito. Sobre o que Deus está lhe chamando a sonhar novamente. Talvez seja sobre o seu ministério, e ainda há fôlego de vida sobre você, e Deus está dizendo: eu ainda tenho coisas a cumprir na sua vida. Talvez seja sobre o seu relacionamento com Deus, e você está longe, afastado, e você tem que voltar a sonhar como no primeiro momento. E ao buscar a Deus, você tem que dizer: Deus, renova a minha alegria da tua salvação. Talvez você tenha que voltar a sonhar novamente sobre o propósito de Deus sobre a sua vida. Talvez você tenha que voltar a sonhar o sonho de Deus sobre a sua carreira, e aquilo que Deus quer fazer através dela. Uma das coisas que aconteceu quase no final de tudo isso que estamos vivendo, a Rosane e o Anderson disseram: pastor, diante de toda essa crise, nós queremos ajudar as pessoas com a questão da carreira dela, do retomar as empresas, e é a área deles de atuação. Isso, vamos conversar. E eles botaram os sonhos, os planos, nós começamos a orar, dizendo: vamos por aqui, vamos fazer desse jeito, dessa maneira. E semana passada, quando eles lançaram um projeto de ajudar as pessoas para repensar o seu trabalho, repensar os seus pequenos negócios, nós tivemos quase 50 pessoas participando desse grupo. Qual é o sonho de Deus para você? Volte a sonhar. Deus quer nos dar sonho em várias áreas da nossa vida, mas você precisa dar um passo de cada vez, à medida que Ele coloca o sonho para você. Você precisa começar a agir. Olha como é interessante o verso 5 e o verso 6, quando o salmista diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Faz parte semear para você colher, mas ele está dizendo: quem vai chorando,
Quem sai andando e chorando quando semeia, vai colher o seu fruto. Sabe o que é interessante aqui? Talvez o que o texto está nos dizendo, não vai ser fácil semear, não vai ser fácil sonhar, não vai ser fácil planejar, não vai ser fácil executar. Vai ter barreiras, vai ter choro, vai ter luta. Mas se você perseverar, você vai voltar com júbilo, sorrindo, o resultado do sonho que Deus plantou no seu coração. Por isso não apenas quais são os sonhos de Deus para a sua vida, mas quais são as barreiras que estão lhe impedindo de sonhar. Gente, talvez seja um atraso, está demorando demais, e você começa a desistir. Talvez você está desanimado e você está apático. Você olha para a sua casa, você olha para a sua residência, você olha para os anos que se passaram e você desanima. Talvez seja a barreira do medo. Será que de fato vai acontecer o que eu tenho imaginado? Talvez você tenha um medo do desconhecido. O que será depois, se eu começar a sonhar com um casamento diferente, e eu posicionar na minha casa como eu devo me posicionar? E o meu cônjuge, que faz eu ter uma vida totalmente disfuncional, totalmente codependente, totalmente longe, uma vida abusiva, e eu me posicionar com ele, e viver um sonho de um casamento restaurado, mas eu tenho medo do desconhecido, como ele vai reagir? Eu tenho medo se eu for de fato fiel no que eu preciso ser fiel. Eu tenho medo se eu for honesto, a minha empresa não vai bem. Quais são as barreiras, gente? Talvez você tenha medo de ser rejeitado, porque se você de fato começar a sonhar e planejar, alguns dirão: esse sonho não dá, é demais, é loucura. Talvez a sua barreira sejam os seus erros, porque ao longo da sua caminhada você errou, você falhou, e você pensa: eu estraguei tudo, não há mais como. Eu quero que você saiba que Deus é Deus de uma segunda chance. Talvez seja a agitação do dia a dia. Gente, talvez seja a oposição. Quando você olha em sonhos, você percebe José. A oposição foi os seus próprios irmãos na sua casa. Eu me lembrei de um querido nosso aqui, o Thiago Rafael, que tocando a sua empresa de advocacia, podendo viver em todas as áreas que já vivia, ali vivendo o direito, ele entrou na questão da liberdade religiosa. E uma coisa você pode saber: há barreiras, há oposição, das mais variadas, mas está vivendo o sonho. Gente, nós como igreja, a semana da vigília, quem estava na vigília ouviu isso que eu falei. Estava ali conversando com o pastor Ezequiel e ele disse: pastor, a semana eu tive ali em alguns terrenos para lá, conversando com um dos donos de uma área de terra aqui, e conversando e resumindo a história, ele disse a seguinte coisa: aquele cara começou a falar para mim: tu é da igreja ali? E começou a conversa aí, aqui e acolá, e aí ele disse a ele assim: quanto é que vocês pagaram por aqueles terrenos? Daí o Ezequiel falou: nós pagamos 1,5 milhão. Tu vê como esse lugar aqui não vale mais nada, como esse lugar aqui já morreu. Olha quanta terra por esse preço. O negócio é ir para o lado de lá. E vocês como igreja, o que vocês querem aqui? Vocês tinham que comprar para o lado de lá. Lá é mais próspero, lá frutifica, não usou essa palavra, mas lá as coisas acontecem. E a gente conversando, realmente o lado de cá desvalorizou financeiramente falando, etc. E aí quando eu estou na tarde no carro, dirigindo, e a minha esposa está atrás, a Lise, e a gente começando a compartilhar do lado de cá a nossa vontade de vir para cá, e eu lembrei e comentei com ela, e daqui a pouco a minha esposa começou a chorar. Eu digo: meu Deus. E ela disse assim: essas são palavras vindas do inferno. Verdade. Deus usando, misericórdia, o inimigo usando uma pessoa para dizer: ei, não há mais sonho, esse lugar já morreu. Ei, igreja, morreu aqui.
Mas eu quero que você saiba, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, diz a palavra de Deus. Os sonhos, os projetos de Deus continuam florescendo, a vontade de Deus continua acontecendo. E aí naquele dia, na quinta-feira antes da vigília, eu estou aqui pensando o que ia falar, Deus me deu uma palavra lá nos vales de ossos secos, e eu saí a andar com um carro aqui pela cidade. E gente, quando você olha, não há mais lixo nas ruas, mas há um cheiro de morte, há um cheiro de sequidão, há um cheiro onde não há mais vida. E eu fiquei orando, Deus, o que tu quer falar? E hoje nós estamos dizendo muito aqui que sentiu, que viu, mas eu posso dizer para você com temor no meu coração, que no outro dia, eu orando, eu disse, Deus, fala comigo. Há sim uma morte espiritual, mas gente, eu vi como uma cidade florescendo, trazendo vida de novo. Deus está sonhando conosco. Deus quer fazer florescer novamente. Deus quer trazer vida onde há morte, como de fato no Vale de Ossos Secos. Deus quer soprar vida. E Deus quer usar, dentre tantas coisas, a Igreja Batista Filadélfia de Canoas. Quando você segue o sonho de Deus, Ele organiza a circunstância. Sabe o que significa? É quando você olha para a sua vida e quantas vezes você diz assim, como isso aconteceu? Como Deus colocou essa pessoa agora aqui? Como Deus abriu aquela porta? Como fez dessa maneira? Porque significa que é maior do que nós. E quando Deus tem um sonho, Deus começa a orquestrar as coisas. Quando Deus tem um sonho para que nós compremos um terreno, Ele começa a orquestrar as coisas. Quando Deus tem um sonho que nós venhamos a ampliar, Ele vai começar a orquestrar as coisas. É tão interessante que é justamente o que a Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo 3, o verso 8, quando fala justamente a uma das igrejas que está na Ásia, a igreja de Filadélfia, quando diz, conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra, e não negou o meu nome. Quando Deus bota um sonho no seu coração, Deus começa a orquestrar as circunstâncias, e Ele abre uma porta. Ei, pastor Gilberto, Deus tem um sonho, para nós como igreja. Deus coloca uma porta aberta, e nós vamos abrir e entrar pela porta que Ele está abrindo, amém? Por isso, volte a sonhar os sonhos de Deus. Volte a sonhar os sonhos de Deus. Eu quero finalizar com Marcos capítulo 8, verso 22 ao verso 25. Jesus opera um milagre com um cego. E nos diz assim o texto bíblico, eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando que tocasse nele. Eles trazem um cego e eles começam a dizer como Deus deve fazer, como Jesus deve fazer. E ele tomou o cego pela mão e levou para o povoado. Jesus retira aquele cego então e diz, e ele faz uma seguinte coisa. Depois de cuspir nos olhos do homem e pôr-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Jesus não coloca a mão como eles queriam, mas Jesus faz uma coisa esdrúxula. Ele cospe nos olhos daquele homem. E aquele homem então levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Gente, aquele homem era cego, mas ele começa a enxergar e ele vê tudo turvo, e ele não vê pessoas, ele vê árvores, ele consegue distinguir essa realidade. E mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Gente, será que Jesus poderia curá-lo na primeira vez? Lógico que sim. Mas Jesus está nos ensinando algo aqui. Aquele cego, ele só viu árvores e sabia que eram árvores, porque outrora ele já via antes. Porque senão como é que ele sabia que era uma árvore? Sabe o que Deus está nos dizendo? Que de fato às vezes já sonhamos, de fato às vezes já pensamos, já imaginamos, mas agora está turvo. E Jesus está dizendo, eu posso tocar novamente você,
e posso fazer aquilo que era velho, obsoleto, aquilo que você está acostumado. Eu posso fazer soprar novamente na sua vida e levar você a sonhar novamente. Por isso, IBFC, volte a sonhar. Nós somos a igreja de Jesus, que ama, que se relaciona, que compartilha a fé em Cristo. E quanto ainda há vida, e quanto Jesus não voltou, nós devemos voltar a sonhar. Queridos, que nós possamos olhar esses 40 anos como um prefácio de um livro. Que nós possamos olhar os 40 anos que já passou como um piquenique, como a entrada da comida numa festa que você vai, e depois vem a celebração. Ainda há muito daquilo que Deus quer fazer. Nós somos a sua igreja, que ama, que se relaciona, que compartilha. Ei, igreja, volte a sonhar. Eu não tenho tempo para falar aqui tudo, que o meu querido aqui da oferta tomou um tempo aqui, né? Mas, gente, me perdoa, que eu falei aqui. Ivan, me perdoa. No grupo de crescimento, volta a sonhar. Como aquele canal de Deus que ama, que relaciona, que é chamado para ganhar e edificar vidas. Volte a sonhar, igreja, no que eu tenho preparado para você. Eu quero lhe convidar a ficar em pé. E eu quero orar. Eu quero desafiar você a voltar a sonhar. Feche os seus olhos. Eu não sei se você talvez não tenha um sonho, se ficou obsoleto, está vago ainda. Mas há algo de Deus que Ele quer realizar. Há muitas coisas que Deus quer fazer. E meu desafio é bem pontual a você. Se você quer voltar a sonhar novamente, coloque a mão sobre o seu peito. Eu quero orar contigo. Pai, eis aí a vida do teu filho e da tua filha. Senhor, que no nome santo de Jesus, nós possamos voltar a sonhar os teus sonhos. Senhor, eu creio, Pai, que ainda há muito mais daquilo que o Senhor quer fazer. Eu creio, Pai, que os teus sonhos são melhores, são maiores do que os nossos sonhos. Ainda há algo que o Senhor está realizando. Ainda há uma igreja que está atuante. Ainda há um sonho, Pai, para que possamos de fato ser usados por Ti para buscar e resgatar aquilo que estava perdido. Por isso, Deus, em nome de Jesus, renova o sonho, renova a paixão no coração dos Teus filhos. Pai, aquele que parou de sonhar com a sua casa, aquele que parou de sonhar com o ministério, com o propósito de Deus, com a missão de Deus, aquele que parou de sonhar com a sua carreira, suscita a vida, porque os teus sonhos são melhores, e às vezes o Senhor quer usar as nossas habilidades para impactar essa terra e povoar o céu. Às vezes o Senhor ainda vai derramar dons, talentos, para que possamos fazer a diferença. Há um projeto e um sonho no teu coração, que essa igreja seria uma igreja grande e missionária. Ei, você não percebe que eu já estou fazendo isso? E o Senhor já tem feito ao longo desses 40 anos, mas ainda há muito mais, muito mais, muito mais. Então nos ajuda e nos desperta, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero lhe convidar a sentar apenas por um instante. E eu quero convidar a passar aqui à frente duas famílias, a mamãe Melissa e o papai Henrique, dos gêmeos, Luiz Felipe e Tracy Letícia, e também o papai Juliana, a mamãe Milena com o pequeno Isaac. Pode passar aqui, se puder me alcançar um pedestal também, agradeço. A Bíblia nos fala que Jesus, depois do 8º dia, Ele foi levado ao templo para ser consagrado ao Senhor. É nessa realidade que nós entendemos
que nós entendemos que precisamos sim colocar diante de Deus os nossos filhos, para que eles também possam buscar o Senhor, honrar o Senhor, que Deus de fato os venha aguardar em nome de Jesus. Pode passar os queridos. Papai Juliano, Milena e o papai Henrique e a mamãe Melissa. Convidar algum dos pastores a subir aqui também para me ajudar. 2 pastores, na verdade. Eu estou com o Henrique, isso, né? Com o Isaac. Mamãe Milena, o papai Juliano está com a outra bebê lá fora. Vai lá. Fala, guria. Melissa e Henrique, isso aí, passa aqui. Passa mais para cá, pastor Gilberto, pastor Silvano também. O pastor é muito grande. Fica em pé, igreja, vamos orar. Levante sua mão para cá. A pequena Melissa, o pequeno Henrique e o pequeno Isaac está aqui. Passa, mamãe, mais para cá também. Isso. Vamos orar a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Obrigado por essas crianças lindas que estão aqui. A pequena Melissa, o pequeno Henrique e o pequeno Isaac. Nós oramos, Pai, que tua graça seja sobre a vida deles. Que eles possam sonhar os teus sonhos, viver teus planos e cumprir o teu propósito sobre as suas vidas. Por isso, ajuda, Pai, o Juliano, a Milena, na criação do Isaac. Ajuda, Senhor, Luiz Felipe, a Três, na criação da Melissa e do Henrique, em nome de Jesus. E que eles possam, no exemplo de vida, ó Deus, levar sobre a vida dos seus filhos quem é Cristo, quem é Jesus, e que eles possam impactar essa sociedade, em nome de Jesus. Os abençoa, amém, glória a Deus, amém. Você pode louvar o Senhor? Deus abençoe a igreja, você está despedido na graça e na paz de Jesus. Forte abraço, não esqueça, sábado que vem, o Baruch estará conosco. Oi, guria. Vou te dar um contato. Vou te dar um